Cidade Selvagem. Central de Répteis. Situada perto do Equador, Manaus é uma cidade tropical. Ela tem duas estações: chuvosa e seca. No verão, a temperatura pode chegar a 35 graus Celsius. Combinado com a umidade, o calor é sufocante. Todos tentam se refrescar. Mas isso afeta um grupo de animais diretamente. Os répteis têm sangue frio. Sua temperatura corporal está ligada ao clima. E eles correm o risco de superaquecer. Alguns deles, como as cobras que vivem na cidade, precisam encontrar uma sombra para sobreviver. Casas abertas oferecem um refúgio perfeito. É por isso que costumam ser encontradas nos lugares mais estranhos. Cobras maiores fazem de tudo para fugir do calor. Esta jiboia está procurando um lugar escuro e fresco. Mas a uma velocidade de 1,5 km por hora, ela avança lentamente. Elas se movimentam como uma lagarta, contraindo os músculos para se projetar para frente sobre as superfícies. Mas o que lhes falta em velocidade, elas compensam em flexibilidade. Seu corpo esguio, equipado com músculos flexíveis, se desloca em quase qualquer superfície. Como têm ossos pequenos, elas conseguem se contorcer para escalar. Elas usam essa habilidade para subir em árvores enquanto procuram presas na floresta tropical. Elas costumam viver em tocas, mas na cidade são atraídas para lugares escuros. E acabam tendo encontros inesperados com as pessoas. Mas essas cobras grandes oferecem poucos riscos aos humanos. Elas só estão procurando um lugar para dormir até a temperatura cair. E como as jiboias gostam de se esconder, as pessoas não percebem que elas estão dentro de casa. Os habitantes de Manaus estão acostumados a viver em uma cidade selvagem, mas a maioria não sabe como lidar com as cobras. Quando eles encontram uma, é preciso chamar os especialistas. Rafael de Fraga costuma ser o primeiro a ser avisado sobre esses hóspedes indesejáveis. Ele é o especialista em cobras do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, localizado no centro da cidade.
Ele estuda cobras há 10 anos e acredita que os répteis perdidos têm mais medo do que as pessoas que as encontram. É difícil identificar a espécie pelo telefone, então ele precisa estar preparado para tudo. Esta jiboia está tentando se refrescar sobre o piso de ladrilhos. Rafael precisa manusear a cobra com cuidado, sem provocar uma reação defensiva ou agressiva. As jiboias são constritoras e, quando ficam tensas, elas contraem todos os músculos, o que dificulta muito seu manuseio. Quando é colocada em um ambiente escuro, a cobra adormece. Ele irá soltá-la quando a temperatura baixar. Para Rafael, é a época mais movimentada do ano para os resgates de cobras. Manaus é uma cidade que foi construída em plena floresta amazônica. E a selva urbana está repleta de répteis. Lagartos são encontrados em parques, cobras nas calçadas e jacarés nos canais da cidade. Uma espécie em particular parece gostar de altura. A iguana verde é uma escaladora nata. Suas garras em forma de gancho garantem uma aderência perfeita e permitem que ela escale qualquer coisa com facilidade. Elas procuram folhas mais frescas para comer. E costumam ser avistadas em edifícios altos. Felizmente, as iguanas não têm predadores em Manaus, porque recorrem a uma ousada estratégia de defesa. Na floresta, elas são alvo de predadores alados. Como o gavião de cauda vermelha. Quando escalam as árvores, as iguanas verdes ficam totalmente expostas. Mas não conseguem recuar com facilidade e se sentam de forma precária sobre os galhos. Muitos de seus inimigos as veem como presas fáceis. Mas, com o tempo, elas desenvolveram uma estratégia de fuga peculiar. Elas saltam de até 30 metros de altura e se lançam em queda livre para a segurança. É um método infalível que as iguanas verdes usam em toda a Amazônia. Para se proteger do impacto, elas inflam os pulmões. E também têm uma pele grossa como borracha, o que as torna resistentes ao choque.
Em Manaus, esses lagartos saltadores podem cair de uma altura de 15 metros sobre o concreto e sobreviver. Felizmente, aqui elas raramente precisam colocar isso à prova. Os répteis são bem adaptados à vida na cidade, mas alguns ainda se metem em encrencas. O refúgio da vida silvestre Sauim Castanheiras se localiza no centro de Manaus. Eles estão aptos a lidar com todos os tipos de répteis. Na maioria dos casos, eles recebem cobras trazidas por especialistas que as resgatam pela cidade. Às vezes, os próprios moradores trazem os pacientes. Até tartarugas se colocam em situações arriscadas. Esta foi encontrada perto de uma estrada movimentada. As pessoas aqui se deparam com mais répteis do que em qualquer outro lugar do mundo. Manaus é cercada pela floresta tropical amazônica. Essas matas densas abrigam mais de 350 espécies de répteis. Elas estão aqui há mais de 300 milhões de anos. E evoluíram para se tornar algumas das espécies mais incomuns da natureza. Mas de jacarés enormes a pequenas tartarugas, todos têm duas coisas em comum. Ambos têm sangue frio e são cobertos por escamas protetoras. Além disso, as espécies são muito diferentes. E desenvolveram técnicas muito diversas para sobreviver e prosperar. Alguns também têm habilidades divinas. Os basiliscos podem não ser os maiores e mais coloridos répteis da floresta. Mas sua aparência despretensiosa esconde um talento único, que só se revela quando eles se sentem ameaçados. Correr sobre a água é uma técnica para escapar dos predadores. Deslocando-se a 1,5 metros por segundo, eles andam sobre a água, o que lhes rendeu o apelido de Lagarto Jesus. O refúgio Sauim Castanheiras está preparado para cuidar de uma série de espécies amazônicas. Mas, às vezes, eles se surpreendem com seus pacientes. O último animal resgatado é uma jiboia furta-cor, encontrada na cozinha de uma casa. Os sulcos em suas escamas refletem a luz, o que as faz mudar de cor constantemente. É uma espécie que eles nunca viram. Eles estão acostumados a lidar com o inesperado, mas os répteis ainda têm a capacidade de impressioná-los. Depois de um exame, ela será libertada em uma mata próxima à cidade.
Um réptil de grande porte precisa de mais cuidados do que outros. E um zoológico no centro da cidade se tornou um refúgio vital para eles. O SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva, é administrado pelo Exército e abriga a cobra mais pesada do mundo. A sucuri. Elas são tão grandes que sobrevivem em Manaus com dificuldade. O SIGS é o único lugar com pessoal especializado para acolher as sucuris. E acaba de receber uma nova hóspede. Eles têm que examiná-la, mas precisam tomar cuidado. A picada da sucuri é terrível. Esta fêmea foi encontrada nos arredores da cidade e está faminta. Pesando até 200 quilos, essas cobras precisam de muito alimento para sobreviver. Na floresta, as sucuris são devoradoras vorazes. Quando adultas, podem chegar a 10 metros de comprimento. Elas são super predadoras e têm um apetite insaciável. Elas se alimentam de jacarés, onças e até dos maiores roedores do mundo, as capivaras. Devido a seu tamanho, elas são mais lentas em terra firme. Mas na água, são caçadoras velozes e furiosas. Bem escondidas pela vegetação, sua língua consegue detectar a presa mesmo nas águas mais turvas. Elas comem tanto de uma só vez que suas refeições podem levar semanas para ser digeridas. No SIGS, eles vão alimentar a sucuri com 15 quilos de carne por mês até ela recuperar a saúde. É uma das maiores. As fêmeas sempre são maiores que os machos. Com apenas 5 anos, ela ainda está crescendo e fica mais pesada a cada semana. Se continuar assim, esta sucuri estará totalmente recuperada em alguns meses. O verão longo e escaldante está finalmente chegando ao fim. É o momento pelo qual todos esperavam. As temperaturas caem e todos aproveitam as primeiras chuvas.
Mas os répteis são os maiores beneficiados. As chuvas vêm e vão tão rapidamente como começaram. E para alguns répteis, também são um sinal de um novo começo. Esta sucuri amarela está grávida. Ela está procurando um trecho de água rasa para dar à luz. Nem todas as cobras põem ovos. Esta espécie dá à luz filhotes vivos. Seu primeiro filhote acaba de chegar. Ele já nasce independente e deixa a mãe quase imediatamente. E outros estão chegando. Ela pode gerar até 80 filhotes. As fêmeas da sucuri repetem essa tarefa hercúlea a cada 2 anos, usando as chuvas para definir seus ciclos. Em toda a região, outras espécies a acompanham. Graças a esses nascimentos sazonais, a população de répteis de Manaus está crescendo. Criando novas gerações, aptas a explorar a selva urbana. Estranhos e maravilhosos. Manaus se localiza no coração da maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. Um dos lugares com a maior biodiversidade do planeta. E a cidade abriga muitos símbolos da floresta. Também é um refúgio para animais menos conhecidos. Dos ousados e belos, aos estranhos e peculiares. Eles podem ser encontrados em parques por toda a metrópole. Tímidos, eles se escondem das pessoas em suas mini-florestas. Mas há uma exceção. As araracangas são uma das aves mais belas de Manaus. Sua plumagem de cores berrantes serve como camuflagem contra os predadores na floresta tropical. Mas na cidade elas não têm nada a temer. Do alto de posições estratégicas, elas procuram por alimento. E elas só têm olhos para uma certa sobremesa deliciosa. Mas conseguir um sorvete nem sempre é fácil. Sem medo das pessoas, elas sempre tentam a sorte. E tentam encantar o público para ganhar um bocado.
Quando isso não funciona, elas recorrem ao plano B. As pessoas estão tão acostumadas às araracangas que elas sempre acham uma forma de escapar. Com a confiança de conseguir o que querem, elas nunca passam fome na selva urbana. Por toda Manaus, tanto os animais bonitos como os bizarros procuram alimento. As cutias são encontradas por toda a cidade. Esses estranhos roedores da floresta